Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos neste dia, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja e te livre de todo mal, você e toda a sua família. Hoje, dia 6 de janeiro de 2022, e mais uma vez estamos aqui com muita alegria para trazer a palavra do dia aos nossos corações. Hoje estaremos lendo o capítulo 12 do livro de Juízes, e fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 15, que está escrito assim: Jefté peleja contra os efraimitas e os gileaditas. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: Por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que me não livrareis, pus a minha alma na minha mão, e passei aos filhos de Amon. E o Senhor me entregou nas minhas mãos, porque, pois, subistes vós hoje contra mim para combater contra mim? E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim. Porque, estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: Fugitivos sois de Efraim. Porém tomaram os gileaditas, os efraimitas, os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: Passarei, então os homens de Gileade lhes diziam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não. Então lhe diziam: Dize, pois, Simbolete. Porém, ele dizia Sibolete, porque não podia pronunciar assim bem. Então, pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos, e Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado na cidade de Gileade. Ibsã, Elon e Abdon, juízes dos israelitas. Verso 8. E depois dele julgou a Israel Ibsã de Belém, e tinha este 30 anos, e pôs fora 30 filhas, e 30 filhas trouxe de fora para os seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibsã e foi sepultado em Belém. Depois dele julgou Israel a Elon de Zebulon, e julgou Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abdon, filho de Heliel, o Piratonita. E tinha este 40 anos, e tinha este 40 filhos e 30 filhos de filhos que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel por 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Heliel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Amém? Louvado seja Deus pela sua santa palavra, que nós podemos ver, a continuação da história de Jefté, onde a pastora Maria, no capítulo 11, trouxe uma parte da sua história, onde foi rejeitado pelos irmãos, onde foi abandonado por todos, mas viram nele qualidade e potencial para julgar o povo. E depois que Jefté, ele consegue, livrar o povo israelita, olha que interessante, os próprios
irmãos de tribos, assim podemos dizer, os homens de Efraim, vai até ele indagando porque não chamaram eles para ir para a guerra, né? Então nós podemos ver o que é a hipocrisia, né, na vida das pessoas, às vezes, principalmente nesse âmbito de ajudar as pessoas, né? Os homens aqui estavam julgando a Jefté e olha que situação, virou uma guerra entre eles, né? Porque estavam totalmente desestruturados psicologicamente ou raivosos, então arrumaram contendas, arrumaram, né, briga entre eles e acabou virando uma guerra, onde por causa desta situação, só de Efraim, de Gileade, foram matando, né, os homens, e mataram 42 mil pessoas ou homens naquela época por causa desse problema, né? E eles tinham algumas particularidades, né, que eu posso entender com a dimensão territorial do nosso país. Se você vai para o sul do país, lá Rio Grande do Sul, as pessoas falam de um jeito, tem um tipo de uma cultura. Se você é de Minas, tem outro jeito, outro tipo de cultura. Se você vai, por exemplo, para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, é outro tipo de cultura. Se você vai para o Nordeste, é outro tipo de cultura. Porém, cada um fala o seu português, mas cada um na sua cultura ali, regional, né? E creio que também não era diferente ali na língua que eles falavam, se era o hebraico ou se era o aramaico, né? Onde eles não conseguiam, né, dizer a palavra shibolete e diziam cibolete, né? O shi, né, no hebraico, o shi e o sim são duas letras que parecem, são iguais, só muda, né, ponto gramatical, às vezes quando se usa, uma vai de um lado direito e a outra vai do lado esquerdo, né? Então o simbolete e o shibolete praticamente se escreve da mesma maneira, mas eles não conseguiam pronunciar a palavra da maneira correta e então acabaram se matando por causa desta particularidade. Ao invés de entender, né, o espaço do outro, o que Deus usou o outro, mas foram arrumar brigas, contendas entre eles e foi morto ali 42 mil da tribo de Efraim por causa desta situação, né? Porque Deus honrou a Jefté e Deus abençoou a Jefté para que ele fosse grande no seu final de vida. E depois nós temos ainda mais 3 juízes, que foi Ibsã, Elon e Abdon. No contexto, desde o capítulo 1 até o capítulo 12, esta, cronologicamente, é a 7ª escravidão ou a 7ª servidão que os israelitas passam pela mão dos seus inimigos. A constante, né, sobe e desce, ora está na presença do Senhor, ora não está na presença do Senhor, ora está na presença do Senhor, ora não está na presença do Senhor. Isso vai fazendo com que o povo ora venha a ser abençoado, ora venha a ser prejudicado, ora venha a ser abençoado, ora venha a ser totalmente roubado. E é nisso que nós precisamos tomar conta, né? Tomar cuidado, bem dizer, para não deixarmos a nossa vida entrar, né, num ritmo em que cada vez mais nós vamos nos distanciando da presença do Senhor, do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, que você possa entender que aquilo que Deus te usar para fazer, o negócio é contigo, o particular é contigo, não é com outras pessoas. Os gileaditas estavam aqui bravos, estavam raivosos com Jefté, mas Deus usou Jefté, Deus honrou Jefté. E as pessoas muitas vezes não conseguem compreender, né? Se a igreja do irmão A tem 50 membros, a igreja do outro irmão B tem 5.000 membros, Deus dá a cada um conforme Ele quer, né? Conforme também a capacidade de cada um. E é isso que nós precisamos entender. Nós não precisamos guerrear entre nós cristãos. A minha igreja tem mais unção que a sua, a tua igreja tem mais unção que a minha fala mais no poder, a minha é mais Bíblia. Não precisamos de nada disso, porque isso aí não leva ninguém a lugar nenhum e não acrescenta em nada. O que nós temos entender que todos nós precisamos ser e precisamos ter uma vida de testemunho
Paulo plantou, Apolo regou e quem dá o crescimento é Deus. É assim que está escrito na palavra de Deus. Então, se o irmão é da igreja A, se o irmão é da igreja B, se o irmão é da igreja C, a igreja é só um nome. Nós fazemos parte do mesmo reino, do mesmo Deus, do mesmo Senhor. E o que nós precisamos entender é que aquele que é nosso irmão não é nosso amigo. Aqueles estavam guerreando entre eles, matando homens entre eles. Não conseguiram entender. O que importa é a vitória do povo de Deus. O que importa não é quem fez, ou quem matou, ou quem conseguiu fazer. O que importa é que Deus usou e Deus deu vitória. Então, na nossa vida, não importa quem cura nos dias de hoje, né? Não importa quem cura, não importa quem faz. O que importa é que Deus ainda está se movendo no meio do teu povo. O que importa é que Deus ainda está trabalhando na vida do teu povo. O que importa é que Deus ainda está executando ou estabelecendo milagres na vida daqueles que têm procurado a ser fiéis. Se Deus te colocou 10 pessoas para cuidar, cuide dessas 10 pessoas. Se Deus colocou 20 pessoas para você discipular, cuide dessas 20 pessoas. Não importa o restante, não importa as outras pessoas. O que importa é o teu chamado com Deus. Jefté tinha essa convicção. Fala, eu fui, Deus me abençoou, Deus me ajudou. Quantas vezes, né, ele não foi lá talvez pedir ajuda para os homens não o ajudaram? Quantas vezes a gente precisa de ajuda nos dias de hoje? Mas as pessoas nunca têm condições, não têm a condição e a possibilidade de ajudar naquele momento. Mas o nosso Deus, ele nunca falha. O nosso Deus, ele nunca deixa de ajudar. Ele sempre nos ajuda, ele sempre nos honra, ele sempre nos fortalece, porque ele é quem tem cuidado de nós. E como foi na vida de Jefté, Deus fez a diferença. Eu profetizo também sobre a tua vida, que Deus venha fazer a diferença na tua vida. Para você que está servindo a Deus, para você que está sendo fiel a Deus, eu profetizo que Deus vai fazer a diferença na tua vida e você testemunhará das bênçãos e dos benefícios do Senhor. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Mais uma vez, quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Fique todos na paz do Senhor Jesus.